Queridos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, porque Deus é bom o tempo todo Ele é bom. Amém? Quantos aqui creem que Deus é fiel? Dá um glória a Deus bem alto aí. Quantos aqui creem que Deus é bom? Quantos aqui creem que Deus tem promessas para a sua vida, promessas de vida para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios? Fala glória a Deus. Quantos aqui essa semana ficaram ansiosos? Fala assim, eu pastor. Quantos aqui essa semana ou nesse mês deixaram de dormir preocupados com algum problema? Fala assim, eu pastor. Aqueles que ficaram em silêncio, de duas uma, ou chegaram a estaturas de varão e varoa de Deus, ou precisam se ajoelhar agora e pedir perdão, porque mentiram na casa do Senhor. Queridos, nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos conhecer o nosso Deus, porque nós vemos muitas vezes aqui, cantamos, louvamos e dizemos, Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é vitorioso, mas diante de algumas situações nós ficamos ansiosos. Quantas noites mal dormidas, preocupados com problemas, e depois que passa aquela situação, você olha para trás, meu Deus, uma noite mal dormida e o Senhor estava cuidando nos mínimos detalhes. Nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. Sabe, hoje de manhã nós tivemos uma EBD linda. Quem não veio, meus irmãos, domingo que vem, venha. Porque o que Deus está fazendo na nossa igreja é algo tremendo. E o pastor Celso falava lá que Deus é um Deus de relacionamento. Eu estou casado com a minha esposa, vamos fazer 17 anos esse ano. Conheço minha esposa desde que ela tinha 3 anos, eu tinha 5 anos. Conheço a minha esposa. Eu lembro que eu vinha para Campinas, passar as férias na casa da minha tia, amava vir passar as férias na casa da minha tia, e vinha com algumas segundas intenções. E nós nos conhecemos há muito tempo. Começamos a namorar, julho de 2002, 2 de julho de 2002. Casamos em 5 de maio de 2006. E sabe, irmãos, quando a gente começa a conhecer uma pessoa, é um negócio interessante. Teve uma vez, um tempo atrás em casa, nós estávamos na cozinha conversando sobre um assunto, e de repente parou o assunto, e estava todo mundo, eu, meus filhos, minha esposa, e na cozinha, a gente estava arrumando as coisas para comer, e de repente eu olho para minha esposa, ela olha para mim, a gente fala a mesma coisa, e era algo que não estava relacionado à conversa que a gente estava tendo. Aí minha filha vira e fala assim, o que está acontecendo? Vocês conversam por telepatia? É relacionamento. Mas sabe, tem um negócio interessante também. Porque ontem nós saímos com o pessoal aqui da igreja, fomos numa doceria. E minha esposa é louca por doce. E nós estávamos lá e a gente separou lá mesmo, era uma mesa grande, então os fortes estavam de um lado, as escolhidas estavam do outro. E aí eu estava com os fortes e eu reparando no prato da minha esposa. E ela só pegou salgado. Eu falei, a gente veio numa doceria. Minha esposa ama doce. Ela não vai pegar nenhum doce. Então eu falei, hoje é dia de eu surpreender minha esposa. Eu fui lá no balcão, olhei, eu queria um doce, mas eu olhei para um outro, eu falei, não, aquele doce acho que ela não vai gostar. Eu vou pegar esse aqui porque ela ama brownie. Era uma torta de brownie. E era uma torta bonita. Eu falei, vou surpreender, eu vou ensinar os fortes como se faz. Fui lá, pedi um pedaço de doce, virei para a mulher e falei, corta no meio, leva para mim um pedaço e leva para minha esposa no outro pedaço. Qual que é? Aquela moça mais bonita que está ali. Desculpem as outras irmãs, mas para mim ela é a mais bonita.
E aí, cheguei, lá veio a moça, entregou o doce para mim, entregou o doce para ela, ela tomou um susto, mas eu não pedi nada, eu falei... E aí ela começou a comer aquele doce, e eu via que ela estava comendo, e ela não estava comendo com gosto, e eu olhando, achando aquilo estranho, e uma hora eu virei para ela, amor, gostou? Ela, não seria o doce que eu pediria, mas tá bom. E aí você percebe que você não conhece tão bem a sua esposa. Passa os anos e você às vezes acorda e olha para sua esposa, olha para o seu marido e você fala assim, quem é esse que está aqui do meu lado? Quem é essa que está aqui do meu lado? Com Deus é a mesma coisa, meus irmãos. Deus é um Deus de relacionamento, mas nós não conhecemos Deus, quem realmente Ele é. Sabe por quê? Porque nós nunca vamos conseguir na nossa mente humana entender quem Deus é. É como aquela música que diz, nem crente nem ateu explica, ninguém explica Deus. Você nunca vai entender quem é o seu Deus, porque se você soubesse quem é seu Deus, você não deixaria uma noite sem dormir preocupado. Você não andaria ansioso com o dia de amanhã. Você não andaria preocupado com as coisas desse mundo. Por isso nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Pastor Marcelo trouxe uma palavra muito forte hoje de manhã, uma palavra muito boa, dizendo que nós devemos, nesse tempo, andarmos realmente com Deus, ter uma vida séria com Deus, não é uma vida normal, é uma vida séria, compromissadas com Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, do versículo 37 a 38, diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Nós cantamos sobre isso, amém? Ele está vindo. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, ele não se compraz a minha alma. Nele não se compraz a minha alma. Nós temos que entender, irmãos, que nós temos tempo de nós andarmos e nos relacionarmos com Deus. É tempo de nós andarmos pela fé. É tempo de nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas nos dias de hoje. Entenda uma coisa, antes de você nascer, vou além, antes dos seus avós nascerem, Deus já sabia o que ia acontecer em 2023. Deus já tinha a história escrita em 2023. Por isso nós precisamos entender qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas nos dias de hoje. Pastor, como eu sei o propósito de Deus na minha vida? Como eu posso saber o propósito de Deus na minha vida? Jeremias 29, de 12 a 14. Jeremias 29. Vamos começar com o versículo 11. Diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus já tem pensamentos de vida para mim e para você. Deus já tem o propósito dele. Deus já tem os planos dele traçado. Eu gosto muito daquele estudo que diz, conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade. E lá ele traz uma visão fantástica. Uma visão de que Deus já está trabalhando em todos os lugares. Desde antes mesmo da criação do mundo, Deus já estava trabalhando. Deus já estava agindo. Meu irmão, minha irmã, Deus está trabalhando na sua casa.
Deus está trabalhando na sua vizinhança, Deus está trabalhando na sua empresa, Deus está trabalhando na África, Deus está trabalhando lá no Japão, Deus está trabalhando em todos os lugares. A obra é dele. Deus está agindo. Deus estava trabalhando no meu coração quando o pastor Marcelo parou naquela janela e só fez uma pergunta: como está o seu chamado? Deus está trabalhando o tempo todo. O que nós precisamos estar atentos e com ouvidos bem sintonizados é para saber: Deus, aonde que eu me encaixo nessa obra? Muitas pessoas, às vezes a pessoa fala, você tem que entender o seu propósito de vida. Não, você tem que entender o propósito de Deus e como que eu me encaixo nesse propósito de Deus. Porque quando nós estamos antenados com os nossos ouvidos, nós vemos aonde Deus está agindo e onde Ele quer nos usar. Jeremias, continuando Jeremias 29, agora do versículo, continuando no versículo 12. Você deve estar se perguntando assim, tá bom pastor, mas como que eu entendo esse propósito? Como que eu busco, como que eu faço para ouvir a voz de Deus e entender como que Deus vai me chamar para fazer parte desse projeto? Versículo 12 diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me achardes de todo o vosso coração. Aqui está o segredo. Se eu quero entender aonde Deus está trabalhando e o que Ele quer fazer, eu tenho que buscar Ele diariamente. Eu não posso simplesmente buscar aos domingos. Eu não posso simplesmente buscar uma vez por mês. Eu não posso simplesmente buscar em dia de culto. Eu tenho que buscar diariamente. Irmãos, entenda uma coisa. A gente morava em São Paulo, meu pai era pastor de uma igreja grande lá em São Paulo. E tinha muitos ambientes, era diferente da nossa igreja, que a nossa igreja é aberta. Lá não, lá eram prédios e tinham muitos andares. E eu lembro que, às vezes eu estava em algum determinado lugar e daqui a pouco eu estava ouvindo meu pai falar. Quando eu ouvia a voz do meu pai, eu sabia que era o meu pai. Podia ter muita gente falando, mas eu conseguia identificar a voz do meu pai. Por quê? Porque eu tinha um relacionamento com meu pai. Você vai começar a entender e ouvir a voz de Deus a partir do momento que você começar a se relacionar com Deus. Não tem como você ouvir a voz de Deus se você não tiver um relacionamento com Deus. Eu posso estar aqui, se meu filho começar a me chamar ali, no Semente Ágape, começar a gritar, pai, pai, tem muitas crianças lá, mas se eu ouvir a voz do meu filho, eu vou correr para lá, porque eu sei que é o meu filho. Só conhece quem tem relacionamento, irmãos. E como eu faço para ouvir então a voz de Deus? Relacionamento, buscando a Deus dia e noite, em todo momento. Mas pastor, eu tenho minha vida secular. Irmãos, entenda uma coisa. A gente não busca Deus e não fala com Deus simplesmente aqui, nessas quatro paredes. Nós podemos falar em qualquer lugar. Você está no seu trabalho, há 2 semanas atrás, eu estava no meu trabalho e lá no escritório, a gente não tem mais mesa fixa. Então você chega lá no escritório, você pega a mesa que está vazia. E eu sentei, e ao lado tinha um rapaz de uma outra equipe, eu só conhecia assim de vista, pouco conhecimento com ele, e eu sentei lá, e comecei a ver meus e-mails, limpar minha caixa de e-mail, e eu comecei a cantarolar. E eu cantarolando aqui, louvando a Deus e olhando meus e-mails. Daqui a pouco o cara que está aqui do meu lado falou assim, esse é bom, hein? Eu falei, você conhece? Sou levita. Eu virei, eu sou pastor. Olhei para trás, tem um diácono para pegar os dízimos. Irmãos, não tem lugar para a gente adorar a Deus. Onde você estiver, você pode estar adorando a Deus.
Está indo para o trabalho, ao invés de ir ouvindo o rádio para ouvir as notícias e estar sintonizada com as coisas desse mundo, meu irmão, vai louvando a Deus. Vai pedindo a Deus sabedoria, porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, não é pelas estratégias desse mundo. Às vezes eu acordo à noite, sabe aquela acordada que você está meio mal ajeitado, eu viro assim, e eu lembro disso, eu falo assim, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, obrigado Deus por essa cama gostosa, dou um agarro na minha esposa, obrigado Deus. É o tempo todo louvando a Deus. E quando a palavra de Deus diz aqui que se me buscardes de todo o coração, vocês me acharão, vocês vão me ouvir, vocês vão ouvir aquilo que eu tenho para fazer, vocês vão entender aonde que eu estou trabalhando e aonde você pode se encaixar para ser usado por mim para a expansão do meu reino. Uma das coisas talvez mais difíceis é como que eu faço, como que eu sei, Deus, que é o Senhor quem está falando? Como que eu posso saber se é o Senhor mesmo quem está falando? A resposta é intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, você vai começar a ter a percepção quando é Deus e quando não é Deus. Esse estudo, Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade, ele fala muito a respeito disso também. Entenda uma coisa, irmãos, não existe uma fórmula, não existe uma forma única de Deus falar conosco, porque Deus é um Deus de relacionamento e Deus é um Deus único. Com cada um ele vai falar de uma forma diferente. A forma como ele fala comigo é diferente da forma como ele fala com a minha esposa, é diferente como ele vai falar e fala com os meus filhos. Por quê? É uma forma única. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece as nossas mentes, e Ele sabe como se relacionar conosco. Então não existe uma fórmula, mas esse estudo ele traz 3 pontos importantes para você saber quando é a voz do Espírito Santo, quando é a voz de Deus falando com você. A primeira é, Deus vai usar o Espírito Santo dele para falar com você. Sabe aquela vozinha, e é uma voz doce, que vem aqui e fala de forma suave? O Espírito Santo de Deus vai falar com você. E quando Ele falar, você vai sentir que é Ele falando. E quanto mais relacionamento com Deus você tiver, mais você vai ter essa percepção, que é o Espírito Santo de Deus. A segunda forma que você vai entender, é através da palavra de Deus. Deus, ouvi isso aqui, é mesmo o Senhor quem está falando comigo? É mesmo o teu Santo Espírito? Através da palavra dele, você vai ler, você vai abrir a palavra dele, e Deus vai se revelar, aquilo que ele falou, ele vai confirmar através da palavra. Meus irmãos, a palavra de Deus é viva. Eu não sei quantos se lembram, esse é antigo, não sou tão velho assim, mas eu lembro quando de criança, Nelson Ned, lembra? Ô glória, lembra do Nelson Ned? E uma vez ele foi numa entrevista no Jô, e ele falou assim, Jô, essa Bíblia fechada é apenas mais um livro, mas ela aberta é a boca de Deus. Eu vi um depoimento de uma senhora de 87 anos, e ela falava assim, é a 62ª vez que eu estou lendo a Bíblia, e todas as vezes que eu leio, Deus fala de forma diferente comigo, porque nós nunca vamos conhecer a Deus na sua totalidade, e existem momentos, estações e fases diferentes da nossa vida, que Deus vai vir e vai falar de uma forma diferente. Por isso, quando você abrir a Bíblia, você ouvir o Espírito Santo de Deus, e você abrir a Bíblia, Deus vai testificar aquilo através da palavra. Mas existe uma terceira também. Deus vai usar pessoas para vir e falar com você. Deus vai usar pessoas para vir e testificar, confirmar aquilo que Deus está falando.
Em 2016 eu passei por uma experiência muito forte na minha vida. Eu trabalhava na IBM, trabalhei na IBM durante 18 anos. Eu estava num momento na minha vida em que tinha conseguido chegar, depois de 18 anos, na posição que eu queria. Estava como líder de uma grande organização. E eu me lembro que eu estava dentro de um cliente, numa reunião dentro de um cliente, e de repente veio o Espírito Santo de Deus e fala: eu te dei dons, eu te dei talentos, é aqui que você vai colocar? A sala ficou branca, não lembro de mais nada, não conseguia mais prestar atenção naquela reunião. Fui para casa. No dia seguinte, meu diretor me chama na sala dele. A gente estava tendo que demitir muitas pessoas. E ele vira e fala assim: Estevão, precisamos demitir 12 pessoas do seu time. Na hora veio aquela mesma voz: coloca o teu nome nessa lista. Falei: não, senhor, misericórdia, não é coisa da minha cabeça. Fui para casa, compartilho com a minha esposa, não as vozes, mas só falei para ela: vou ter que mandar mais 12 pessoas embora. Dormimos, acordamos no outro dia, minha esposa acorda, olha para mim e fala assim: coloca o teu nome na lista. Eu, hã? Tive um sonho horrível, coloca o teu nome na lista. Eu falei: amor, você tem noção do que você está falando? Porque eu ouvi isso. Aí acho que ela caiu em si, vamos orar. E começamos a orar, e Deus começou a falar de muitas e muitas formas, que era momento de sair da IBM. Eu não tinha nada, não tinha absolutamente nada, não tinha nenhuma proposta, nada, apenas tinha uma orientação: saia da IBM, chegou o seu fim. Irmãos, foi uma semana terrível, pensa numa semana agitada. Eu não conseguia dormir, eu orava a Deus, e Deus revelava, mostrava através da palavra de Deus, mostrava através de livros, e Deus, estou entendendo o que é para eu sair. Segunda-feira, foi uma semana inteira, segunda-feira eu tinha que dar os nomes. Indo para a IBM, dirigindo o meu carro, e eu, meu Deus do céu, me ajuda. Eu sei que o Senhor falou muitas coisas, que é hora de eu ir, mas por favor, me dá mais uma palavra. Quando eu entro na IBM, chego na IBM, estacionei meu carro, a hora que eu estou entrando no portão, encontro um amigo meu, o sobrenome dele era Caputo. E aí, Caputo, bom dia, tudo bem? Ele segura no meu braço e fala assim: o que você está fazendo aqui? Olhei para ele: vai embora, esse lugar não dá mais. Falei: meu Deus. Fui para a minha mesa, falei: tá bom, Deus, entendi, mas estou com medo. Por favor, Deus, me fala mais alguma coisa. Irmãos, nossa, porque não era vocês. Sentei e comecei a olhar os quadrinhos que eu tinha na IBM, de reconhecimento, as coisas, passou um filme, a história de 18 anos ali. Falei: Deus, o Senhor já falou demais, mas fala mais um pouco. Na hora, aquela mesma voz vira e fala assim: pega a caixinha de promessa que está na sua mesa, tira um versículo. E eu lembro que eu fiz 2 perguntas para Deus, antes de Deus falar isso. Eu falei: tá bom, Deus, eu vou sair, amanhã eu não tenho nada, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar: bom, eu vou pegar meu conhecimento, vou montar um treinamento, tal. Mas Deus, eu tenho minha família para sustentar, como vai ser? Eu fiz essas 2 perguntas para Deus. Eu pego as caixinhas de promessa, tiro. Vem um versículo e o outro vem pendurado. Quando eu olho o primeiro versículo, tinha assim: eu colocarei as palavras certas na tua boca. E no segundo tinha: não faltará pão e azeite na tua casa. Eu falei: Deus, não brinco mais. Entendi. Cheguei e pus meu nome na lista. Deu 2 horas, meu diretor me liga: vem aqui na minha sala. Cheguei no meu diretor, era um peruano, Jorge. Amigo, que passa? Quase que eu virei para ele e falei: não compreendo, amigo. Só sei que tenho que sair. Amigo, o que você quer? Dinheiro? Carro? O que você quer? Eu comecei a pensar: dinheiro, carro.
tudo que eu queria, tudo que eu tinha sonhado até aqui. Respirei fundo, eu não quero nada, eu só quero sair. Sair. Sabe, irmãos, quando Deus te dá uma palavra, confia. Vai, porque vale a pena. Mas sabe, eu aprendi uma coisa que até então não tinha aprendido. Eu tinha uma palavra e eu falava, agora vai tudo dar certo na minha vida. Vai tudo correr bem. Eu tenho uma palavra, tenho promessa. Mas irmãos, o último dia que eu tive que deixar o meu computador, meu crachá, meu celular, e eu saí daquele lugar, eu falei assim, amanhã não vai tocar celular, não vai cair dinheiro na minha conta, não vai... Irmãos do céu, a primeira pergunta que eu fiz, o que eu fiz? Eu lembrei de Pedro. Pedro estava com os discípulos naquele barco, alto da madrugada, em alto mar, e de repente vem Jesus andando sobre o mar. Eu não sei vocês, mas se eu tivesse naquele barco, eu seria o discípulo que está com o remo na mão. E Jesus estava correndo um sério risco de morrer antes da hora. Porque, meus irmãos, imagina você estar de madrugada, eu não gosto muito dessas coisas da madrugada, a não ser orar. Você está de madrugada e você vê um homem vindo andando sobre as águas. Então Pedro vira e fala assim, Senhor, se és tu, manda que eu vá. E Jesus fala o quê? Vem, Pedro. E Pedro sai, e vai andando. Daqui a pouco, quando ele cai na humanidade dele, percebe que ele está sobre o mar, que tudo ficou, toda a sua segurança ficou para trás, e ele percebe que aquilo é impossível aos homens, ele começa a afundar. Eu me senti Pedro. Irmãos, eu fiquei desesperado. Tentava de todos os jeitos, solução para cá, desenhava e tentava de tudo. Só que eu tinha esquecido o principal. Que quando Deus fala, Ele dá uma instrução, mas Ele não dá uma instrução. É diariamente que Ele vai dar a instrução. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não falou qual era a terra, Ele não falou quando que Abraão ia chegar, Ele não falou isso. Ele deu uma instrução e as outras vieram depois. Durante muito tempo eu fiquei apegado só naquela palavra, e eu esqueci de, Deus, tá bom, qual é o próximo passo? Eu comecei com o meu intelecto, com a minha intenção, com o meu conhecimento, tentar fazer acontecer, até o momento que eu falei, Deus, não aguento mais, não deu certo. Por que o Senhor me tirou daquele lugar? Estava tudo certo, estava tudo bom. E quando eu tive essa conversa franca com Deus, Deus falou assim, posso entrar em ação? Aquela mesma vozinha que falou para eu sair, falou assim, posso fazer? Eu falei, claro, Deus, por favor, faça. Irmãos, naquele dia, a partir daquele dia que eu coloquei nas mãos de Deus, as portas se abriram de uma tal forma, que eu fui a lugares que eu nunca poderia imaginar que eu ia pisar. Deus me levou a lugares que eu jamais poderia imaginar. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos estar com os ouvidos sintonizados para aquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Deus tem promessas para a sua casa. Deus tem promessa para o seu lar. Deus tem promessa para o seu negócio. Deus tem promessa na sua vizinhança. Deus tem promessas para essa cidade. Deus tem promessas para Angola. O que nós precisamos é ajustar os nossos ouvidos para ver como, Deus, eu posso fazer parte de tudo isso. Como, Deus? Eu não sei como Ele vai fazer. Eu creio que Deus já falou muitas coisas ao seu coração. Eu creio que Deus já deu palavras para você no passado. Eu creio que Deus já deu promessas na sua vida. E talvez ainda não aconteceram, porque ainda não é o tempo. Existe o tempo certo para todas as coisas.
Existe um tempo de preparação. Quando Deus deu a visão a José, naquele sonho que ele seria grande, uma autoridade, ele não falou para José: olha José, você vai ter que virar escravo, você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai ser acusado injustamente, você vai virar prisioneiro. Ele não falou, ele deu uma visão, e tudo isso que aconteceu na vida de José, foi a preparação do seu coração, para que no tempo certo, ele estivesse no lugar daquela visão. Irmãos, antes mesmo de nós nascermos, Deus já tinha um propósito para as nossas vidas. Cabe a mim e a você, escolhermos se nós vamos ajustar os nossos ouvidos, alinhar a nossa rota para estar no centro da vontade do Senhor. Deus tem promessas para você. Talvez você olhe hoje para a sua vida e fale assim: pastor, eu já ouvi muitas palavras, eu já ouvi muitas promessas na minha vida, mas a minha realidade hoje é completamente contrária. Eu sei que Deus tem promessas para minha família, mas meus filhos estão longe do caminho do Senhor. Eu sei que Deus tem promessas para o meu negócio, mas está tudo totalmente travado aqui. Meus irmãos, se Deus falou, eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Porque nós não estamos falando de um Deus morto, nós estamos falando de um Deus vivo, um Deus que abriu o mar para o povo passar, um Deus que fechou boca de leão, um Deus que que salvou os filhos dele da fornalha, um Deus que faz homem andar sobre as águas, um Deus que cura, um Deus que liberta. Esse é o nosso Deus. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque a palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Se Ele falou, vai acontecer. O que nós precisamos estar atentos é a voz de Deus, é sintonizar os nossos ouvidos para Deus, é buscar a Deus de todo o nosso coração. Irmãos, está acontecendo algo sobrenatural no mundo. Você está vendo avivamento em vários lugares do mundo, não é apenas nos Estados Unidos. Converse com os missionários e eles vão falar o que está acontecendo no Egito, o que está acontecendo na Índia, na China, no Japão. O que está acontecendo aqui? Alguém tem dúvida que está acontecendo alguma coisa sobrenatural na nossa igreja? Quem estava aqui hoje de manhã? Foi bênção ou não foi? Precisamos trazer mais cadeiras aqui, né, pastor? Quem estava aqui no retiro? Foi tremendo ou não foi? Escolhidas, quem estavam aqui? Foi bênção ou não foi? Fortes. Os últimos fortes eu chorava aqui na frente. Foi uma coisa linda. Tivemos mais de 200 homens louvando, adorando o nome do Senhor, com braços erguidos. Foi uma coisa linda. Foi uma coisa extraordinária. E quando eu vi aqueles 200 fortes, com braços erguidos, louvando ao Senhor, eu falei: Deus, algo grande vai acontecer no nosso meio. Fortes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas, nas nossas casas. E se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, a nossa casa vai inundar. Os nossos filhos vão nos honrar. Por onde os nossos filhos passarem, as pessoas verão a glória de Deus na vida deles. Ideologia nenhuma vai ser capaz de entrar na nossa mente, mas nós precisamos estar
no centro da vontade do Senhor. Por isso, Forte, se você não fez a inscrição para o Congresso de Fortes, faça hoje. Gratuito, ninguém precisa pagar nada. Gratuito, porque Deus está fazendo grandes coisas. E nós, Fortes, escolhidas, povo de Deus, precisamos estar sintonizados para ver aquilo que Deus vai fazer. Existe um avivamento acontecendo na terra. Nós vamos ver coisas que a gente não via há tempos acontecendo. Nós vamos ver maravilhas e sinais feitos pelo Senhor, não pela gente. Que a gente aqui, irmãos, é tudo falho. Se Deus fosse olhar o nosso currículo para nos contratar para os projetos dele, não passava um. Não passava um. Só pela graça e misericórdia de Deus. Nós somos purificados. Nós somos purificados. Porque Deus, quando olha para mim e para você, Ele não olha o nosso pecado, mas Ele olha o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. E por isso nós somos justificados para fazer aquilo que Deus quer fazer.